aqui é a Teacher Paula Gabriela e seja bem-vinda, bem-vindo à série de aulas práticas de japonês aqui da Fluency Week. Fluency Week, que é uma semana gratuita de aulas completas de idiomas preparadas com muito amor e carinho por mim e todos os professores aqui da Fluency Academy, que abraçaram a ideia e também se entregaram de corpo e alma para te preparar da melhor forma possível para você aproveitar a sua liberdade de forma intensa e plena quando tudo isso passar e, claro, falando um novo idioma com fluência e confiança. Hoje você e mais de 1.247.000 pessoas que também estão participando junto com você da Fluency Week terão acesso a uma série de aulas e materiais para aprender muito de cada um desses idiomas aqui. Nessas aulas, eu e os melhores professores do país vamos juntos com você entrar em campo e colocar em prática cada passo do Fluency Hacking, o método de aquisição de fluência que te ensinamos na primeira aula da Fluency Week. Falando nisso, se você ainda não assistiu a primeira aula, pare esse vídeo aqui e assista agora, porque daí sim você vai compreender o método e tirar o máximo das suas aulas práticas. E se você já viu a aula 1, você está preparado para continuar. Hoje você vai ter acesso a uma aula muito completa dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos juntos desvendar o grande monstro do japonês, ou pelo menos o que as pessoas pensam ou acham que é um monstro, mas que na verdade é uma das partes mais fantásticas do idioma, a sua escrita. E vamos te mostrar como, usando o Fluency Hacking, ela pode ser aprendida de uma forma rápida, divertida e extremamente eficaz. Já na parte 2 da nossa aula, vamos estudar um diálogo em japonês, colocando em prática padrões de pronúncia, estruturas de frase e vocabulário de uma forma que você nunca viu antes. Resumindo, mesmo que você não saiba uma palavra de japonês, no final dessa aula você vai conseguir ouvir os nativos falando no diálogo e realmente entender o que eles estão dizendo sem maiores dificuldades. Quando você terminar de assistir as duas partes, você vai ter acesso a um plano de estudos detalhado para colocar em prática tudo o que aprendeu e colher os melhores resultados com o método. E por último, para você já conseguir de fato usar tudo o que aprendeu, para cada uma dessas duas aulas você terá acesso a um Walk and Talk, uma aula extra completa em áudio, onde você vai praticar fala, repetição e memorização. Essa é uma excelente forma de inserir o idioma na sua rotina e te ajudar a praticar enquanto arruma a casa, se exercita, passeia com o cachorro e outras tarefas do dia a dia. Resumindo, se prepara porque você está prestes a mudar a forma como enxerga o aprendizado de japonês. Pessoal, essa é uma aula completa e muito detalhada. Então, assim como eu sempre faço nos meus estudos, você tem que se livrar de quaisquer distrações para começar. Para você realmente aprender o que a gente vai ensinar agora e compreender as explicações e técnicas, você tem que estar 100% focada na aula, dentro da aula. E aí sim, você vai tirar o máximo do método. Então fecha o Face, Instagram, YouTube, deixa o celular no silencioso, em outro quarto de preferência, e usa um fone de ouvido para pegar melhor a pronúncia e respira fundo, porque a sua jornada começa agora. Hi, minasan konnichiwa, Christian desu. Yoroshiku onegai shimasu. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Fluency Week edição poliglota, porque dessa vez a gente tem 7 idiomas participando do evento, e o japonês é um deles. Ele está estreando aqui na Fluency Academy. Eu sou o Christian, sou um dos professores de japonês da Fluency Academy e vou te acompanhar aqui nesta aula em que a gente vai falar sobre duas coisas muito importantes. A primeira delas é: eu quero apresentar o japonês propriamente. Ele é um idioma muito diferente do português e eu acho que ele merece ser bem apresentado, para que a gente tire alguns mitos, tire algumas ideias de que é muito difícil, de que ele é assim impossível. Nossa, algumas pessoas se sentem intimidadas com o japonês só de ver escrito. Então eu vou explicar isso para você entender como é que o japonês funciona e como não é tão difícil quanto parece. Num segundo momento, eu vou explicar para você sobre a escrita do japonês. Que escrita é essa? Quantas são? Como é que funciona? E aí até o final da aula você vai saber exatamente como é que funciona esse idioma um pouco mais a fundo, certo? De maneira geral e depois falando da escrita. Vamos entender aqui também o nosso ambiente de aula, certo? Aqui nesse lado da tela você está encontrando eu, seu professor, o seu sensei, certo? Sensei, professor em japonês. O seu sensei de hoje, Christian. Aqui do seu lado você encontra acima o material da aula que eu vou usar. Por enquanto está só aparecendo a logo da Fluency Week, edição poliglota. E logo abaixo a gente tem
um quadro que está aí de cinza e eu já deixei umas coisas escritas nele, que é o meu nome, escrito de 3 maneiras diferentes. Vamos até lá. Então, primeira linha a gente tem escrito em japonês, em katakana. Se você não sabe o que é katakana, fique tranquilo, fique tranquila, que até o final da aula você vai saber exatamente do que eu estou falando, certo? Por enquanto, basta entender que na primeira linha está o meu nome escrito em japonês, beleza? Na segunda linha, a gente tem a pronúncia desse japonês, a pronúncia desse katakana. Chris-chan, Chris-chan, certo? Isso é como um japonês pronunciaria o meu nome. E é exatamente o que está escrito na primeira linha, ok? E na terceira linha está Christian, como se escreve meu nome, como está lá no meu RG. Se você prefere me chamar de Christian Sensei, né, professor Christian, ou de Christian Sensei, tanto faz por mim, fique à vontade, veja como você prefere. Agora, eu acho mais interessante que você já comece a tentar falar como um japonês falaria. Christian, Christian, Christian Sensei. Bom, vamos então entender como é que funciona o japonês, o Nihongo, nessa primeira fase aqui da nossa aula. Tem muita gente que olha o japonês escrito, né, principalmente, e acha muito difícil, acha que é uma coisa impossível de aprender. Meu Deus, olha tanto de traço, de desenho, de símbolo. Não dá para aprender isso. Dá. Eu vou dizer para você o seguinte, o japonês não tem tanta dificuldade assim. A gente acha que ele tem, mas não é tanto assim como a gente pensa não. Eu vou mostrar para você muitas coisas agora do japonês que são fáceis e que já vão lhe dar aí um ânimo para você entender. Opa, então, já que é um pouco mais fácil, eu acho que eu consigo aprender sim. E você vai conseguir aprender sim. Então, primeira coisa do japonês, a pronúncia dele não é muito complicada. Quando você olha uma palavra escrita em japonês, não tem muito onde complicar. Não tem muitas vogais, consoantes diferentes, juntas. É tudo bem simples. É parecido com muitas coisas do português, inclusive. Muitos sons são parecidos. Então, para nós que falamos português, pronunciar palavras em japonês não é uma coisa tão difícil. Não quer dizer que não tenha, né, algumas particularidades, mas em geral você consegue ser bem entendido por um japonês, mesmo que você fale ainda com sotaque muito carregado de quem está aprendendo. Então, pronúncia não é um problema pra gente, certo? Outra coisa interessante no japonês é ele tem a escrita bem regular, bem previsível. Quer dizer que quando você olha uma palavra pela primeira vez, se você já souber ler em japonês, claro, você não tem muita dificuldade de entender como ela é pronunciada. Você não precisa ficar pensando, peraí, mas esse S tem som de S ou tem som de Z? Não tem isso em japonês. O que está escrito é o que é pronunciado, sem muita dificuldade, sem muito erro, né? Isso vale, na verdade, para a língua em geral. A língua japonesa quase toda é toda regradinha, toda perfeitinha, quase não tem exceção. Isso é maravilhoso para a gente que fala português, porque o português tem 1 trilhão de exceções. O japonês tem poucas. Verbo, por exemplo, muito simples. Os verbos quase não têm exceção, quase não tem verbo irregular. E mesmo nos que tem, é só uma coisinha aqui ou ali, não é um monte de coisa irregular tão diferente como no português, por exemplo. Outra coisa interessante é o seguinte, se você fala alguma coisa de inglês já, muitas palavras do japonês vão ficar fáceis para você. Eu digo isso porque o japonês pega muita coisa emprestada de outros idiomas, mas em grande parte do inglês. Quer ver um exemplo? Beddo. Beddo é a palavra em japonês para cama, que lembra muito bed, cama em inglês. Outra palavra interessante, door. Door é a palavra porta, que vem no inglês door. Não está gostando de eu ficar pegando de inglês toda hora? Que tal essa palavra aqui? Pan. Pan significa pão em japonês. E essa outra? Kopu. Kopu. Bom, kopu significa copo. Então, veja que mesmo o japonês sendo tão diferente, ele pega muitas palavras emprestadas, principalmente do inglês, e se você já tiver esse conhecimento, fica ainda mais fácil. Mas se não tiver, também não tem problema, isso não é um impedimento, é só um bônus, só um lucro aí, se você já souber, já facilita muita coisa. E uma outra coisa interessante que muita gente às vezes não pensa, o japonês é falado apenas no Japão. Isso pode parecer uma desvantagem, mas tem uma vantagem nisso. Você não vai precisar aprender tantas variações, tantos dialetos, diferente do japonês. Todo mundo no Japão sabe falar o mesmo japonês padrão que você está estudando aqui.
na Fluency Week, por exemplo. Então, você não vai ter essa preocupação como a gente tem, por exemplo, no espanhol, de pensar só quantos países a gente tem aqui na América do Sul com espanhóis diferentes. México depois, Espanha. Então, você precisa adaptar. Não tem isso no japonês. É um país só, a língua bastante homogênea em geral, claro que tem regionalismos e tal, mas você consegue se comunicar muito bem com todo mundo, porque todo mundo sabe falar a mesma variante padrão do idioma. Isso é muito positivo. Tá, aí você pode se perguntar assim: pera, mas tá tudo muito fácil. No japonês é assim mesmo? O japonês é fácil assim mesmo? Não tem uma dificuldade? Na verdade, a gente tem, claro, dificuldade no japonês, como em qualquer língua. Eu vou te dizer que tem duas grandes dificuldades. Eu vou explicar quais são elas, para que quando você se deparar com essas duas, você já seja mais preparado, mais preparada, para não cometer os erros que eu vou falar agora para você aqui, certo? Então, nossa primeira dificuldade é em tentar fazer um paralelo entre o português e o japonês. A gente querer fazer com que o japonês funcione como o português. Isso quase nunca dá certo. Como assim, sensei? Eu vou te explicar como é que isso funciona com um exemplo, certo? Vamos olhar aqui para o nosso quadro rapidamente. Como é que a gente fala dois em japonês? Uma maneira de falar dois é ni. Aí está escrito ni, então significa dois. Como é que a gente fala gato em japonês? Gato se diz neko, neko. Então, neko é gato. Aí, o que o aluno geralmente faz? Bom, se dois é ni e gato é neko, então, dois gatos, eu posso dizer ni, neko. Será que isso funciona? Bom, eu já vou dizer que isso não é dois gatos. Em japonês, não é assim que se fala dois gatos. Mas por que o aluno pensou assim? Porque quis pensar como no português. Pensou que, como funciona assim, no japonês também vai funcionar do mesmo jeito. Isso quase nunca vai funcionar. Para você falar dois gatos em japonês, você diria neko nihiki. É bem diferente. A ordem é diferente, a palavra é diferente. Então, se você chegar para o japonês com uma mente um pouco mais aberta, sem tentar fazer funcionar como o português, tudo funciona bem mais fácil. Caso você não saiba como algo funciona, você pode perguntar para o seu sensei, você pode pesquisar também, ou você pode aguardar que em algum momento vai chegar a hora de aprender aquilo ali, certo? A segunda grande dificuldade do japonês é a memorização. Por que eu falo isso? Porque o japonês envolve uma grande quantidade de memorização. Você precisa começar já aprendendo sistemas de escritas diferentes, né? Caracteres diferentes, letras, símbolos, desenhos, muitas coisinhas para você memorizar. Fora o vocabulário do japonês, que é um vocabulário muito rico, isso é muito bom, isso é positivo, a língua é uma língua bastante rica, mas vai envolver muita memorização. Quando você vai estudar um idioma um pouco mais próximo, por exemplo, o espanhol, que é bem parecido com o português em muitos aspectos, tem palavras que você bate o olho e você já sabe o que significa, não precisa ninguém lhe explicar. Com o inglês, que já não é tão próximo assim, você consegue fazer isso também muitas vezes. Quando você bate a cara, por exemplo, com a palavra telephone, ninguém precisa lhe explicar que aquilo significa telefone. Você enxerga escrito assim, telephone. Não tem muita dificuldade. Agora, em japonês, quando você encontra denwa, vou colocar aqui a pronúncia, denwa, você não tem como chutar que isso é telefone. Então, os vocabulários, essas palavrinhas, às vezes vão exigir que você memorize um pouco mais. Mas tem um ponto positivo muito grande nessa história. Aqui na Fluency Week tem um momento extremamente importante lá no final, em que o Ravi vai te explicar uma maneira muito eficiente, muito simples de fazer com que você memorize alguma coisa do idioma e que ele fique na sua cabeça por bem mais tempo e você consiga acessá-lo com facilidade. Então, eu te apresentei as duas grandes dificuldades, mas também estou te mostrando duas soluções para elas, para que você consiga lidar com o japonês com muito mais facilidade e já encarar de frente esse idioma que é tão lindo e que eu amo tanto, inclusive amo ensinar. Bom, agora eu quero passar com você para a nossa segunda parte da aula, em que eu vou falar da escrita do japonês, como é que ela funciona. Para a nossa primeira parte, eu quero lhe propor um desafio, que é o primeiro passo do nosso método. Você sabe me dizer quantos sistemas de escrita tem no japonês? Quantos alfabetos ele tem? É uma pergunta que aparece bastante e até o final dessa aula você vai saber como respondê-la, certo? Então, vamos seguir para o nosso próximo passo, que é a ponte, e eu vou lhe apresentar esses sistemas de escrita. Ok? No japonês a gente tem 3 maneiras de escrever. Na verdade, existem 4. Só que essa quarta você já sabe, que é usando o nosso alfabeto. Você pode, por exemplo, escrever neko, que eu já mostrei para você ainda agora, assim, neko, N-E-K-O. É o que a gente chama de Romaji. Romaji é esse sistema de escrita
do japonês em que a gente escreve com as nossas letras. Só que esse você já sabe e você vai encontrar em alguns lugares do Japão. Em placas, por exemplo, de trânsito, nome de estação de trem, lugares que você pensa assim, um turista ia precisar ler e saber onde ele está. O governo japonês colocou em Romaji porque sabe que muita gente não vai conseguir ler, né, com os outros sistemas do japonês. Então, já tem um ponto positivo. Um dos 4 sistemas você já sabe, tem algumas particularidades, mas em geral você conhece todas as letras, todos os caracteres, ok? Quais são os outros 3 então? A gente tem então Hiragana, Katakana e Kanji. Eu vou falar sobre cada um agora, ok? Bom, para o nosso primeiro sistema de escrita a gente tem o Hiragana, que está aparecendo aqui no seu material aqui do lado, certo? Hiragana é o nome dele e ele é um conjunto de sons, certo? Que você usa para escrever grande parte do japonês. Ele tem alguns símbolos, alguns estão aparecendo aí na sua tela já, mas eu vou explicar com mais detalhes. Por exemplo, a gente tem esse som aqui, ó, A, que eu estou colocando na sua tela agora. A. Esses símbolos, eles não têm significado, certo? Eles não são ideogramas. Você não olha e pensa, nossa, este símbolo significa tal coisa. Não, eles funcionam quase como o nosso alfabeto. Cada símbolo tem um som, você aprende os sons, aprende os símbolos, junta e forma palavras. Aqui no nosso material, você está encontrando esse exemplo. No primeiro exemplo, a gente tem a letra S, o caractere S, está escrito ali, certo? Que é esse aqui que eu vou colocar no quadro para você também. S. Não tem significado nenhum, ele é simplesmente esse som S. Sim, um símbolo apenas tem esses 2 elementos unidos, S e U. No português a gente escreve com 2 letras, S, U. No japonês a gente escreve com um só, S, ok? A gente escreve por sílabas, certo? Por pedaços. Logo abaixo a gente tem o som Shi, certo? Novamente, em português a gente precisa de 3 letras, S, H, I, mas no japonês a gente usa um caractere só, que é esse que está aparecendo aí, esse tracinho meio curvadinho embaixo, certo? Ele é o som de Shi. E por último, a gente tem uma junção dos dois. Se você junta Su com o Shi, você forma sushi, que é uma palavra que muita gente conhece aqui no Brasil, que é essa comida japonesa que a gente adaptou aqui à nossa maneira. Então, o nosso objetivo aqui nessa aula não é você memorizar os caracteres, é apenas você entender como eles funcionam, porque quando for o momento de você de fato memorizá-lo, você já sabe como é que eles funcionam. Você entende a lógica de o que é hiragana, o que é katakana, o que é kanji. Você já está preparado, já está preparada para trabalhar com elas, ok? Claro, tem outros sons também, eu estou mostrando aqui somente 3 para você. Mas quando eu falei agora de neko, gato, eu mostrei para você o neko, escrito em hiragana. Ele está com 2 símbolos que não estão aqui, por exemplo, no material. Ou quando eu mostrei também a palavra ni, que significa 2, também está aí com um outro hiragana. Então, esse hiragana, esse conjunto de símbolos que tem apenas som, que você usa para formar as palavras, assim como a gente faz no português. Entendido? Bom, falamos do hiragana. Agora, para o katakana, eu vou chamar um cara muito massa, que é professor também de japonês aqui da Fluency Academy, que é o Akira. Ele vai te explicar muito bem como é que o katakana funciona, assim como eu te expliquei sobre hiragana, beleza? Vai lá, é com você, Akira. Hi, Christian Sensei, arigatou gozaimasu. Bom, como o Sensei falou, a gente tem 3 formas de escrever japonês, ou 4 se a gente considerar o Romaji. E sobre o hiragana e o katakana, a gente tem uma curiosidade um pouco em comum, que é a forma de como ele é organizado. Sensei, como assim? Quando a gente vai aprender o alfabeto, o nosso alfabeto, aquele, né, o latino, a gente aprende uma ordem, a gente aprende uma sequência, não é mesmo? A gente não aprende A, B, C, D, E, F, G, H, não é? Lá na escola. No Japão, a gente aprende uma tabela. Então, tem a tabela do hiragana, a tabela do katakana. Na parte da linha, da parte horizontal, são os sons de vogal. Então, tem A, I, U, E, O, que são as vogais. A ordem é um pouco diferente, né? E na vertical, na parte da coluna, tem os sons de consoante, o som de K, S, T, N, H e assim em diante. Então a gente aprende primeiro como se fosse uma tabela. Então a gente não decora uma sequência. Então a gente tem uma tabela do hiragana e uma tabela do katakana. Eles têm a mesma lógica de funcionamento. Tem os mesmos sons, tem a mesma ordem na tabela,
Só que a única coisa que é diferente é o seu desenho, a sua figura. Então, sensei, para que tem dois alfabetos que têm o mesmo som, têm a mesma lógica, a mesma estrutura, só tem uma figura diferente? Em português, ele é mais ou menos parecido também, quer ver? A gente tem letra maiúscula, letra minúscula, letra de forma, letra cursiva. Todos eles têm a mesma lógica do alfabeto, todos eles têm o mesmo som. Então, em japonês é mais ou menos parecido. A gente tem a mesma lógica, a mesma estrutura, mas a gente tem figuras diferentes. Ah, sensei, então katakana significa uma letra maiúscula? Não. Ele tem uma função diferente, mas ele não é uma letra maiúscula nem letra minúscula. Em japonês a gente não tem essa diferenciação. Então, para que serve o katakana? Bom, uma das funções é de escrever palavras de origem estrangeira. Então, por exemplo, internet, que é a palavra internet, é uma palavra que veio de fora, veio do inglês. Então, internet a gente escreve com katakana. Outra palavra é spaghetti. Spaghetti. Acho que essa palavra você deve conhecer, né? É o famoso espaguete. Essa palavra vem do italiano, então em japonês também escreve em katakana. Outra palavra, smartphone. Smartphone. Smartphone significa smartphone, que também vem do inglês. Então a gente registra essas palavras em katakana. E também vale para nomes. Inclusive o Christian Sensei, o nome dele estava em katakana. Uma outra função do katakana é para dar ênfase. Como assim, sensei? A gente não usa a letra maiúscula para dar destaque dentro de um texto? Então, quando tem um trecho importante que você quer que a pessoa leia, você não deixa em tudo em caixa alta? Em japonês também funciona assim. Então, a gente pode usar o katakana para dar destaque no texto. Então, é muito comum a gente ver isso em propagandas, em outdoors ou aqueles letreiros muito famosos no Japão. Um outro uso do katakana é para onomatopeia. Sensei, e o que é onomatopeia? Que palavra difícil, né? Onomatopeia são sons do tipo da 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 da, tu 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 tum, pum. São esses sons que a gente vê muito em mangá, né? Que você encontra assim em gibi, ou quando você tem algum texto, fez uma explosão, você vai colocar um som de uma explosão, fazer um som de um gatinho, um som de um cachorro e assim em diante. Então, para resumir, basicamente, a gente usa katakana para escrever nomes ou palavras estrangeiras, para dar ênfase no texto ou para escrever onomatopeias. E agora o Christian Sensei vai falar sobre kanji, que é aquele mais diferentão, que tem vários significados, que tem vários traços, mas ele vai mostrar de uma forma bem simples como funciona. Hai, já Christian Sensei, onegai shimasu. Akira-san, arigatou. Valeu, Akira. Muito obrigado pela explicação do katakana. E aí, conseguiu entender, acompanhar o katakana também? Já vimos até aqui o hiragana e o katakana. Vamos para o terceiro sistema de escrita do japonês, que é o kanji. O kanji, ele é um caractere que tem significado. É um símbolo que representa alguma coisa. É um desenho de alguma coisa. Lá no passado, quando ele foi criado, há milhares de anos, ele realmente era um desenho de uma coisa, que foi ficando bem diferentão e hoje ele é como você está vendo. Aqui no material eu tenho um caractere que é o caractere de criança, que se lê ko. É esse caractere que está aqui, certo? Em hiragana ele se pronuncia assim, se escreve ko, significa criança. Estou colocando aqui 4 linhas para você, certo? Em kanji, em hiragana, como se pronuncia. Em romaji, com o nosso alfabeto, como se pronuncia também. E por último, a escrita traduzida, criança, certo? Se você observar o desenho do kanji, ele parece de fato uma criança assim com os braços abertos, com a ilustração que está no fundo, está sugerindo para você. Ele é um caractere que tem um som, que tem um símbolo, que tem um desenho, que tem um significado, mas não é tudo aleatório não. Tem uma lógica, você consegue entender pelo desenho que realmente é uma coisa que faz sentido, ok? Vamos para um outro exemplo de kanji também. É o kanji de onna. Onna significa mulher. Aqui está ele em kanji. Eu vou escrever em hiragana, em romaji, e vou colocar a tradução. 4 linhas para você aqui. Então, onna, mulher. Você pode pensar assim, o cabelo esvoaçante, né? As mangas do kimono dela estão assim meio soltas, também caídas, que sugerem mais ou menos o desenho que está ali aparecendo. Então, é um outro kanji, significa mulher e se pronuncia onna, ok? E
Por que eu estou mostrando esses dois caracteres para você? Porque você vai ver um negócio muito interessante agora. Se você combinar o kanji de onna com o kanji de criança, você vai formar este kanji, suki. Suki. Esse kanji significa gostar. E se você parar para pensar, faz bastante sentido. Eu vou escrever aqui para você primeiro, em kanji, em hiragana, em romaji, e a tradução, ele é gostar. Veja que faz muito sentido. A mulher aqui representa a mãe e a criança representa o filho. Então, a mãe e o filho simbolizam muito bem o que é gostar. Não acham? Então, veja como o kanji tem bastante lógica. Ele não é um monte de traços aleatórios. São traços, são desenhos, mas eles têm uma lógica, uma consistência que ajuda bastante a entender como é que a língua funciona. Você observou aqui que no suki existe um kanji e existe um ki logo depois, né? Escrito em hiragana. Isso acontece porque às vezes o kanji precisa de um pedaço de hiragana do lado dele para ele ficar completo. Mas não precisa se preocupar com isso. Isso é comum, isso aparece bastante. No seu estudo do japonês, você vai se deparar com isso bastante, certo? Vamos para a nossa última parte, o grande salto. Vamos relembrar o que a gente viu hoje. Então, eu primeiro apresentei o idioma para você, falei um pouco do japonês, disse das facilidades que o idioma tem, não é? A pronúncia é fácil, a pronúncia é previsível, não tem tantas exceções nos verbos, por exemplo, é uma língua bem regular e você não tem que aprender tantas diferenças de variação de dialeto, de lugar, porque o Japão inteiro fala um japonês bem padrão. Falei das duas grandes dificuldades para você, que são você não tentar misturar o japonês com o português, não tentar fazer o japonês funcionar como o português funciona. E também falei da memorização, que é extremamente importante e que tem um peso muito grande no aprendizado do idioma. Na nossa segunda etapa, eu falei sobre os sistemas de escrita do japonês. Já sabe responder ao meu desafio? Quantos sistemas de escritas a gente tem no japonês? 4, não é isso? O romaji você já conhece, que é a escrita com o nosso alfabeto. A gente tem ainda o hiragana, katakana, que o Akira Sensei explicou, e o kanji. Então, com esses 4 sistemas, você consegue escrever o japonês muito bem. O hiragana para escrever grande parte das palavras do japonês, o katakana para escrever principalmente palavras estrangeiras que a gente trouxe emprestado para o japonês, ou para dar ênfase às palavras, e o kanji, ele tem o símbolo com um significado. A gente usa para escrever muitas palavras do hiragana também em kanji, no lugar deles, certo? Fique ligado, fique ligada na nossa próxima aula também, que vai acontecer, aula prática aqui da Fluency Week com Joji Sensei, o professor Joji. Ele vai mostrar um diálogo completamente em japonês e você vai naquela aula entender aquele diálogo inteiro, a ponto de você conseguir ouvir a conversa gravada por nativos, entender 100% do que está sendo falado ali. Vai ser uma aula muito massa, eu quero muito que você participe. E essa aula aqui também agora, ela tem uma outra parte em Walk and Talk, que é o nosso podcast. Ele é feito com muito carinho e você vai conseguir rever muitas coisas que nós falamos aqui e outras coisas a mais que estão lá também, mas só conferindo para saber, que você pode ouvir enquanto você faz outras coisas, certo? Espero que você tenha gostado muito da nossa primeira aula prática de japonês aqui da Fluency Week. Continue aproveitando o evento, te vejo logo mais. Já, mata! Parabéns! Essa foi a primeira parte da sua aula prática de japonês. Nela desvendamos juntos a escrita em japonês e mostramos que com o método certo e um pouco de criatividade, você vai transformar isso que antes parecia um monstro em um aprendizado leve, rápido e extremamente divertido. Agora você tá pronta para a segunda e mais legal parte da aula, onde a gente vai te colocar em uma imersão no idioma, desvendando um diálogo entre 2 nativos para você praticar sua compreensão, sua fala e pronúncia. Agora, antes de terminar essa aula, deixa eu aproveitar para responder as pessoas que têm me perguntado sobre a Fluency Academy. Só nessa semana foram mais de 21 mil e-mails sobre isso. Então achei que seria legal responder por aqui. Pessoal, é muita gente, nós não temos nem de perto como comportar tanta gente na academia de fluência. Então decidimos uma coisa, vamos abrir uma turma para cada um dos idiomas ensinados aqui na Fluency Week, mas serão turmas pequenas e infelizmente não vai ter como entrar todo mundo. As pessoas que conseguirem uma vaga farão parte de um grupo de elite e vão ser treinadas pelos melhores professores do país diariamente em cronogramas que variam de 7 a 15 meses, dependendo do quão rápido o aluno quer ou precisa estar falando o idioma.
Esse vai ser um treinamento intensivo feito tanto para quem está começando do zero e quer alcançar a fluência nesses idiomas aqui, quanto para quem já estudou antes, mas se sente travado e precisa falar com naturalidade e confiança. Para quem não sabe, a Fluency Academy já levou 58.747 alunos em mais de 77 países do mundo à fluência em um novo idioma. E com você não vai ser diferente, claro, se você conseguir uma das vagas. Mas deixa que isso é assunto para a próxima aula. E agora chegou a hora de você praticar tudo que aprendeu nessa aula, seguindo os passos logo abaixo do vídeo. E assim que terminar, corre assistir a segunda parte da aula que já está disponível para você assistir aqui do lado ou abaixo desse vídeo. Essa aula também terá bastante prática e vai te preparar para a última aula da Fluency Week, onde vamos te ensinar o grande segredo do método. Antes de começar a sua prática, responde aqui na área dos comentários. De 0 a 10, o quão determinado ou determinada você tá para falar um novo idioma com fluência. That's it for today, and I'll see you on the next class of Fluency Week. First, I thought Fluency Academy would be just another course without any results, but in a few months I realized that my English was improving day after day. I started to understand some native speakers from YouTube, movies, and this evolution makes all the difference for me because this journey is for life. We need the motivation to keep going. So Fluency Academy, teachers, service team, all the materials, everything. They keep me focused on studying and learning English every day more and more. Hello, Vidgets! Sou o Kenji Matoba, sou aluno da Fluency Academy, estou fazendo alemão e estou gostando muito do curso, é excelente. O método do Memorization Hack é muito bom, muito eficaz, porque eu consigo revisar todas as frases, os vocabulários, as gramáticas diariamente, então minha memória, sempre fica fresca, né? E eu tive um crescimento exponencial no vocabulário. Então, eu só tenho que agradecer ao pessoal da Fluency Academy e pode deixar que eu vou continuar estudando todos os dias e fazendo o Memorization Hack. I met the Fluency Academy on the Fluency Week and I love the possibility of learn English in a more natural way, just like as we learn our native language. The Fluency method made me learn so much more. I start having a good time with English and obviously I fell in love with the language. My family always tells me about how my English changed. I'm so glad to be a part of Fluency Academy, all the teachers, the support team, my guide. For all of you, I say thanks.